Olá, meus amados, minhas amadas, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Meus amados e minhas amadas, nesse dia de hoje, domingo nada mais justo, aonde se fala, comemora o Dia das Mães. Se fala, que Dia das Mães para mim é comemorar todos os dias, tem que comemorar todos os dias. Por isso que eu usei o termo se fala. Como pegou o dia de hoje para homenagear as mães, aí eu tenho que seguir junto, porque também homenagear mãe é muito bom. Mãe tem que ser homenageada todos os dias, a todo momento, porque mãe é mãe. Mãe é para 100 filhos, 100 filhos não é para uma mãe. Aleluia! E fazendo aqui uma palavra, nesse dia de hoje, que todos já conhecem, mas é bom a gente estar sempre fortalecendo, que a palavra é viva, Ela nos fortalece, nos ensina todos os dias, A palavra se renova. Peço aos irmãos que deixem lá o seu comentário, vai lá, seja membro lá no YouTube, no nosso canal, dá o seu joinha lá. E desde já, Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra se encontra em Efésios, capítulo 6, aleluia. Capítulo 6, aonde nos fala, a palavra de Deus nos fala, glória a Deus, aleluia. Vamos ver aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Até aqui. Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, essa palavra é uma palavra que se encontra no livro de Efésios, como já disse, onde o apóstolo Paulo enfatiza, Ele enfatiza e fortalece, a família, a vivência, o convívio familiar, onde nós temos que aprender a ensinar nossos filhos o caminho que devem andar, onde nós temos que aprender a lidar com as diferenças, enfim, fazer com que essa família seja uma família debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, porque eu não escolho a família é bênção de Deus, porém, nós temos a obrigação e estamos na responsabilidade de fazer com que esta família seja uma família abençoada por Deus, porque Deus abençoa toda a família. Toda família Deus abençoa. Deus está sempre de braços abertos, está sempre pronto para abençoar. Mas será que todas as famílias estão querendo a bênção de Deus? E hoje, aqui nesta palavra, irmãos, este versículo de Efésios enfatizam aqui a importância da obediência. Está querendo nos dizer que a importância da obediência, glória a Deus, dos filhos aos pais, como um dever cristão. Olha só, como um dever cristão e um princípio moral fundamental para o bem-estar e a prosperidade. É mandamento. Obedecer pai e mãe é mandamento. Ah, pastor, sim, é mandamento. E o que eu já ouvi muitas vezes dizer assim, pastor, mas a gente obedece, a gente é filho, a gente obedece o senhor. Porque o senhor fala assim que o senhor é pai, sim, mas eu sou filho também. Eu sou filho. E eu, graças a Deus, cresci, obedecendo meus pais. Obedecendo meus pais. Então, há aí uma geração de geração. Porém, existe desencontro. Eu vou dizer por mim, testemunhando por mim. O meu berço não era um berço cristão, não era um berço evangélico. Não era um berço cristão, não era um berço onde a Bíblia
tinha, né, como, não era um berço onde tinha como objetivo a Bíblia, a palavra de Deus. Não. Só que hoje eu tenho, né, graças a Deus, eu tenho esse galardão do Senhor Jesus Cristo, eu tenho essa bênção de Deus e posso muito bem mudar o quadro do que eu recebi para vir cá para meus filhos, para dentro do Evangelho. Está aqui. Então, nós temos que obedecer pai e mãe. Mas é mandamento cristão. Olha só. A importância da obediência dos filhos aos pais como um dever cristão e um princípio moral fundamental para o bem-estar e a prosperidade. Glória a Deus. A obediência no caso, irmãos, a obediência é apresentada não apenas como uma exigência, mas também como uma fonte de bênção e longevidade. Porque quando Deus nos fala, não é só como exigência, mas também como uma fonte de vida e longevidade. Porque quando nos fala, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, promessa, né, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Então a palavra já nos ensina que é uma exigência, mas também como uma fonte de bênção e longevidade. Porque quando a gente ouve o conselho de pai e mãe, né, ouve o conselho da mãe, mamãe, aquela edificadora preocupada em educar seus filhos, os nossos dias vão aumentando aqui na terra. Você vai ouvir conselhos bons, com quem você deve andar, aonde você deve estar, né? Que tipo de leitura é bom para você. Antes de qualquer outro livro, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Então, eis a questão da longevidade desse filho que vai encontrar o dia a dia aqui na terra. Glória a Deus. Então, vejamos aqui esta elaboração, né? Esta elaboração moral. Pastor, qual é a elaboração moral dessa palavra, pastor? A elaboração moral, que é a obediência, ela é apresentada como justa e como um fundamento para a vida em harmonia e prosperidade. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Obedecer é fundamental, porque ela é apresentada como justa, ela é justa, né? E como um fundamento para a vida em harmonia e prosperidade, essa harmonia familiar. Quando a família é unida, trabalha unido, vive unido, e que tem Deus em primeiro lugar, dentro da sua tenda, pode ter certeza que a prosperidade chega, a prosperidade vem. Pode ter certeza, primeiro você já é próspero, porque só em você ter Deus no teu lar, só em você ser obediente, filho, né, pelos conselhos que você ouve da sua mãe, do seu pai, isso é muito importante. A prosperidade chega. E agora, qual é a promessa de bênçãos? No caso, esta passagem aqui, ela cita o mandamento. E qual é o mandamento? Honra. Honra a teu pai e a tua mãe. Então, ela cita, né? Ela passa aqui a passagem que cita o mandamento. Honra. Qual é o mandamento? Honrar pai e mãe. Glória a Deus. É mandamento. Viu? Isso é mandamento. E feliz o filho que ouve o conselho do teu pai e da tua mãe. Feliz a mãe que está preparada para poder ensinar teu filho o caminho que deve andar. Porque hoje, né, homenageando o Dia das Mães, que tem que se homenagear todos os dias, eu repito,
Eu que não tenho essa coisa de datas, para mim é todos os dias, mas eu preciso deixar claro aqui. Fala para homenagear as mães. Eu sei, você, mãe, você que é mãe, que muitas vezes você é mãe solo. Você é pai e mãe. Né? Criou teus filhos, cria seus filhos. Né? Ensina eles o caminho que deve andar. Porque você sabe que isso é mandamento. E eles absorvem. Mas estamos vivendo uma época também. Eu falo a época porque nós estamos neste século. Mas isso já vem da antiguidade. Em que será que toda mãe está querendo ensinar seu filho o caminho que deve andar? Eu paro aqui para fazer essa observação. Por que, pastor, que o senhor para fazer essa observação? Eu paro porque é o dia a dia vendo e ouvindo relatos e vendo situações. Aonde eu vejo também que eu vejo mães despreparadas e que não quer, em hipótese alguma, ensinar seu filho o caminho que deve andar. Eu não estou dizendo daquela mãe que, assim como eu, nasceu num berço que não conhecia Deus, mas eu estou dizendo também que hoje a palavra está aí e só não conhece a palavra quem não quer. Porque está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. E será que toda mãe hoje quer ensinar seu filho o caminho que deve andar? Porque muitas prestam para parir, mas não para criar. Não para educar. Muitas estão aí para parir, para dar à luz, mas para poder educar, não. Para ensinar seu filho o caminho que deve andar, não. Mas é mãe. E eu oro a Deus que ela tenha, né, discernimento do que é ensinar seu filho o caminho que deve andar, que é mandamento de Deus. Então, eu faço essa observação, porque eu vejo, e eu estou falando aquilo que eu vivo, que eu vejo. Mas tem tantas mães, né? Mães solo, mães que sofrem para criar os filhos, que trabalham, que educam, que ensinam o caminho que deve andar, né? Tantas e tantas. Então, a gente tem que estar homenageando sempre. E eu só recebo você, mãe, só vai receber um abraço do seu filho amanhã, se você hoje souber abraçar o seu filho. Você só vai, mãe, amanhã ou depois, falar sou feliz com meu filho, com meus filhos, se hoje você souber falar para seu filho o caminho que deve andar. Muitas vezes ficam chorando aonde foi que eu errei, o porquê. Porque muitas vezes passou a mão pela cabeça no momento em que não devia. No momento em que não devia, passou a mão pela cabeça. Quando naquele momento era o momento de ensinar o caminho que deve andar. De qual forma? Da forma em que Deus ensina. Orientando, chamando a atenção. Eu vi há poucos dias uma criança se desvaiando. Deu um ataque. Estava fazendo uma entrega numa loja, deu um ataque. Fui chegando, o que está acontecendo? Estava dando um ataque, esperneando por conta de um brinquedo. Enquanto pegou lá aquele brinquedo e trouxe para aquela criança, aquela babá lá, e trouxe para aquela criança, não sossegou. Aí deu a criança. E sabe qual era o brinquedo? Vocês já sabem. Eu fiz a pausa aqui de alguns segundos, porque eu sei que vocês já sabem. Era um celular. Era um celular. Né? Que era a loja, tinha aquele celular lá, né?
plástico lá, aquela coisa lá. Deu o celular, a criança brincou. A mãe foi lá, comprou, pagou e tal. E eu ouvi só ela dizer, e tem casa, menina. Então, veja bem. Talvez o momento em que era para poder me ensinar o caminho que deve andar, não ensinou, amanhã se arrepende. Então vejamos, e qual o princípio moral? A obediência, ela é apresentada como justa e como um fundamento para a vida em harmonia e prosperidade. E qual é a promessa e bênçãos? Que promessa e bênçãos? Que promessa? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, qual é a promessa e bênção? A passagem aqui cita, irmãos, o mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. E destaca também que é o primeiro mandamento com promessa. Então, aqui está destacando dentro da palavra que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia, meu Deus. Prometendo longevidade e bem-estar. Glória a Deus. Fica esta palavra para hoje, mãe. Você que é mãe, sabe? Aquelas que é edificadora, sabe? Você que é mãe, que merece todo o respeito, todo o amor, né? Então aqui esse contexto familiar, né? Essa instrução, ela se aplica dentro do contexto familiar, enfatizando a importância da relação entre pais e filhos para a formação de uma vida equilibrada e abençoada. Glória a Deus. E em resumo, qual o resumo dessa história? Em resumo, né, esse versículo, né, glória a Deus, de Efésios 6, aonde é de 1 ao 3, né, são apelo à obediência final, que é apresentada como um ato de fé, um princípio moral e uma promessa de bênção divinas para a vida da família. Então, nesse dia de hoje, a você, mãe, receba da parte do Senhor Jesus Cristo a tua força, que cada dia mais Ele vai te fortalecer, te dar sabedoria, te dar discernimento, para que você continue educando seus filhos e ensinando o caminho que deve andar. Eu sei que a minha mãe não está mais aqui, mas sinta-se abraçada por esse simples e humilde pastor. E você, filho, valorize a tua mãe. Valorize a tua mãe. Não deixe para visitar tua mãe só no dia que ela estiver no caixão, não. E você que colocou sua mãe lá no asilo, lá no albergue, cuidado. Você não sabe o pecado que você cometeu. No momento em que você colocou porque você quis. Porque às vezes tem casos e casos. Tem casos que é necessário, foi obrigado. Tem casos que não. Conheço casos que não. Então, mãe, nesse dia de hoje, que Deus em Cristo te abençoe. Que você se fortaleça cada vez mais. Que você medite cada vez mais na palavra do Senhor. Para que Deus venha lhe dar o discernimento, a direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço. Eu sei que nós usamos aqui os termos, Senhor, casa de pai, escola de filho. Nossos filhos adoram, mas gostam mesmo de falar, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Se casa de pai é escola de filho. Mãe, vamos continuar sendo filhos de Deus, para que nossos filhos sejam filhos de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós. Pastor Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus.